Muito boa noite para você que tá aí saindo do seu trabalho, tá chegando em casa, quer abraçar a família e, claro, tá com a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Que prazer, Eu estava né? esperando por vocês. Tiago estava ainda mais... Muito afoito, mais. muito mais alegre. Afoito é uma palavra Pra chegar... boa, hein? Afoito. Pra Meu avô chegar usava aqui... essa palavra. Meu avô usa... Eu uso alguns palavreados antigos. De vez em quando eu ensino o pessoal. Você tá alegre hoje, Tiaguinho? Tô muito alegre, alegre por ter você aí na nossa companhia, você ligado com a gente no SCC SBT ou também através do YouTube, em qualquer canto deste mundão afora, sintonizado através do nosso YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai passar por lá para ver quantas pessoas, Juninha, estão sintonizados com a gente também pelo YouTube. Mas muito obrigado pela sua companhia. Agora tu me perguntou se eu tô alegre, eu tô. Sabe que dia é hoje? Dia da alegria, tô sabendo, Tiaguinho. Olha só, a gente pede licença para entrar na sua casa e já começa com essa. Quero saber você aí de casa, o que te deixa alegre? Conversa aqui com a gente. A nossa alegria é ter a sua resposta aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, no nosso WhatsApp 991622676. A gente espera aqui, ó. Porque durante o programa a gente quer saber o que deixa você feliz. Sabe o que me deixa feliz? Exclusivas. Boa, Exclusivas boa. me deixam feliz aqui no Tá Na Hora. Furos de reportagem. Furos de reportagem. É legal. Ter uma harmonia na produção, na equipe. Importante. Importante, deixa todo mundo alegre, deixa todo mundo feliz. E o que você o que te deixa feliz? Essa é a pergunta, né? O que te deixa feliz? Participa com a gente, daqui a pouquinho a gente quer ouvir todas as mensagens aí. É isso mesmo. Agora, falando em exclusiva, atenção que tem informação exclusiva. Aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, a gente teve imagens, aliás, acesso a imagens exclusivas que mostram o interior da antiga rodoviária da capital. O prazo do Ministério Público para a solução do problema do acesso de pessoas em situação de rua no local já terminou, Tiaguinho. Mas olha essas imagens que vocês estão vendo aí, ó. Visivelmente, essas pessoas ainda têm acesso no local. Esses vídeos completos a gente te mostra em instantes em uma reportagem especial. É exclusivo, né? É exclusivo. Exclusivo me deixa feliz. E olha só, todos os detalhes aqui pra vocês daqui a pouquinho. Boa. Vem comigo aí. Perseguição. É isso mesmo. Não é cena de filme, não. Perseguição no contorno viário hoje à tarde. Põe na tela pra você. Pode encher a tela aí. É isso. O que aconteceu? Essas cenas foram registradas hoje à tarde no contorno viário. Polícia Rodoviária Federal, em perseguição a este carro, não parou na abordagem, prendeu fuga e aí estão as imagens para você. Nesse ponto, parada a imagem, o que aconteceu a partir daí? Nós vamos mostrar para você daqui a pouquinho. É isso mesmo, não é cena de filme, não é nem o GTA, aquele famoso, não. Aconteceu hoje à tarde aqui no contorno viário, em São José. Este veículo que vocês estão vendo aí na frente prendeu fuga depois de não parar em uma abordagem da PRF. O que será que ele carregava dentro do carro? O que tinha por ali? Por que ele não parou? Daqui a pouquinho, todas essas informações para você aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Eu disse, hoje o programa, a Julinha falou, né? O programa hoje, várias exclusivas, muita notícia e você, claro, ligado, sintonizado com a gente. Agora, falando em mais uma notícia, um incêndio no Shopping Continente em São José assustou quem passava por lá nesta terça-feira. Terça-feira movimentada aqui, né? As chamas começaram na central de ar-condicionado, na parte superior do prédio, e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros. Graças à resposta rápida, o fogo foi controlado em cerca de 10 minutos. O suficiente para evitar um prejuízo maior e, principalmente, é claro, né, garantir que ninguém se ferisse. O shopping chegou a ser totalmente evacuado. Pelas informações que a gente teve, foi muita correria no local. Inclusive, o nosso colega, Kaique Guedes, foi até o local no momento que estava acontecendo esta ocorrência, conversou com algumas pessoas por lá e contou que realmente foi muita correria durante o momento da ocorrência, né? O fogo pegando, fumaça dentro do prédio e, claro, o pessoal se assustou. Foi muita gente correndo, mas graças a Deus ninguém se feriu. Agora, a gente teve acesso, o próprio Kaique conversou com um vendedor que estava no local ali na frente, porque como ele foi totalmente evacuado, algumas pessoas estavam ali trabalhando, né, esperando para saber se iam retornar ou não para o shopping. O Caleu da Silva é um vendedor do local e explicou o que aconteceu, como é que foi tudo isso. E agora nós vamos colocar exclusivo na tela para você. Eu estava ali dentro, aí tipo, a gente estava atendendo normal os clientes, do nada começou um pessoal correndo e chegou um cliente assim, todo mundo sai pela outra saída porque começou a pegar fogo. Só que nesse momento não tinha segurança, não tinha nada avisando que pegou fogo. Quem veio falar pra gente foi o cliente. E começou a alertar as lojas e do nada que começou, a gente vê o pessoal fechando todas as lojas assim, né? E começou a sair a fumaça.
Só que saiu aquela fumaça clara no início, né? A gente fechou a loja, foi aí que deu tempo. Quando eu saí aqui, comecei a levar o pessoal já em cima da moto, que tinha gente que até passou mal ali. E, tipo, na hora que eu voltei, já tava um nevoeiro lá. Espero, né? A gente fica nervoso, aflito também pra ajudar também. Tem gente que tem falta de ar, tem gente que tem problema. A gente fica aflito. A gente imagina aí o momento de tensão que viveu o Caleu, todos os funcionários, visitantes sair do shopping, né? O tenente-coronel dos Anjos, comandante aí do 10º BBM, Batalhão dos Bombeiros Militares, ele conversou com a gente também, até porque foram 2 viaturas que atenderam, né? Primeiro ali o pessoal do próprio shopping, do combate a incêndio. Mas ele conversou também explicando como é que foi essa ocorrência, a gente vai ouvir agora, exclusivo para você na tela do SCC SBT. Ao chegar no local, a gente percebeu que a brigada de incêndio já tinha feito a evacuação de todo o shopping, primando pela vida das pessoas que aqui circulavam, e também tinha iniciado o primeiro combate ao incêndio. Nós utilizamos a estratégia de usar a própria RT, a própria reserva técnica de água da estrutura do shopping, que estava em boas condições, montamos uma segunda linha de combate e levamos em torno de uns 40 minutos para fazer a extinção completa do incêndio. Como foi atingido um equipamento que faz refrigeração do condicionador de ar do shopping, é possível que um pouco da fumaça tenha entrado pelos dutos. Tudo isso vai ser esclarecido na perícia, obviamente, né? Mas agora, nesse momento, após o debelamento das chamas, estivemos no interior da edificação e não há qualquer comprometimento ou presença de fumaça no ambiente. Agora, obrigado ao comandante que conversou conosco. Agora, a importância, né? A gente não tem, quando a gente vê um incêndio em proporções, em locais assim, não tem como não a gente lembrar da Kiss, né? Que a partir daquele momento foi que as leis no Brasil mudaram. E muitos desses prédios hoje estão preparados e prontos para esse primeiro ataque ao incêndio, como o shopping. O Kaique contou pra gente que a organização foi tanta para a evacuação dessas pessoas do local, como para o combate do incêndio, que em 10 minutos estava tudo resolvido. Então, quando a gente remete essas novas leis e os empresários que querem construir, que tem que colocar aqueles extintores espalhados por todo canto, chuveirinho, o famoso chuveirinho, né, que quando tem a presença de fumaça eles acionam, é para isso, ó. Em 10 minutos, tudo resolvido, embora tenha sido na central de armas, tinha fumaça no interior do prédio, tudo resolvido por questões do combate ao incêndio. Então, parabéns à organização e que todos os locais se guiem nesse tipo de situação para que não ache que isso é coisa que não precisa. Precisa e muito. Vamos lá? Vamos seguir por aqui? Uma boa notícia para segurança e saúde na região de Blumenau. Depois de 5 meses, o helicóptero Arcanjo 3 do Corpo de Bombeiros Militar retomou as operações. A repórter Natiele Oliveira está ao vivo com a gente, trazendo essa boa notícia. É isso, Nath? Boa noite para você. Tá frio por aí, né? Boa noite, Tiaguinho, Júlia, a todos que nos acompanham. Sim, tá frio sim, até coloquei um casaquinho mais forte hoje. E voltou os atendimentos do helicóptero Arcanjo 03 do Corpo de Bombeiros Militar, ele que passava por um período de manutenção preventiva desde fevereiro deste ano. Aí, enquanto ele estava nessa manutenção, quem estava prestando esse atendimento aeromédico era o helicóptero Águia da Polícia Militar e, claro, as equipes de resgate terrestre do Corpo de Bombeiros Militar. E essa manutenção, Tiaguinho, ela acabou demorando um pouquinho mais do que o previsto, porque ela se tornou mais complexa do que a corporação imaginava. Houve uma inspeção bem detalhada e, inclusive, foi feita a troca de um módulo do motor que atingiu o limite de ciclos, ou seja, ele não estava mais prestando e precisou ser trocado. E a tecnologia, esse equipamento veio diretamente da França, uma tecnologia de ponta para melhorar o atendimento aqui na nossa região. Vale ressaltar que o Arcanjo 03, ele já prestou cerca de 20 mil atendimentos durante esses 15 anos que presta esse serviço aqui no Vale do Itajaí, e ele fica na central, no batalhão de operações especiais do Corpo de Bombeiros, que fica no aeroporto regional de Blumenau, já está então em atendimento, uma notícia muito importante aqui para a região e facilitando também o trabalho de emergência do Corpo de Bombeiros. Volto com vocês aí no estúdio. Boa, Nath. Obrigado aí pelas informações. Que notícia maravilhosa, né? A gente sempre... não é à toa que recebe esse nome, né? Nome de Arcanjo. Quantas vidas já foram salvas aí através deste equipamento tão importante. Que bom que ele está de volta. Mais de 20 mil ocorrências ele já atendeu. Maravilha. Seja bem-vindo novamente ao Arcanjo aí.
Bora pro giro de notícias, o que aconteceu nesta terça-feira? Bora girar! Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Civil de Santa Catarina, prendeu em flagrante nesta segunda-feira um homem de 23 anos, suspeito de tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. O suspeito, natural de São José, tentava embarcar em um voo com destino a Paris, na França, transportando cerca de 3 quilos de cocaína preso ao corpo por baixo das roupas. Ele foi preso em flagrante e levado ao presídio de Florianópolis e se encontra à disposição da Justiça. Um homem de 38 anos morreu após ser atropelado pelo próprio carro dentro da garagem de casa, em Correia Pinto, na Serra Catarinense. O acidente aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira no bairro São João. Segundo informações dos familiares, a vítima se preparava para embarcar no carro quando o veículo disparou em marcha ré. O homem acabou sendo prensado contra a parede da residência e, na sequência, teve o corpo atingido por uma das rodas dianteiras do carro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Um homem morreu após um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira no viaduto de acesso da SC 403 à SC 401 em Florianópolis. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima pilotava uma moto quando caiu do elevado e, na sequência, foi atropelado por um carro que trafegava pela rodovia no sentido Canasvieiras. Testemunhas relataram que a queda do motociclista foi provocada por uma colisão traseira envolvendo um veículo Renault Duster que teria fugido do local sem prestar socorro. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Agora você aí de casa, o que você faria se eu te dissesse que o seu filho está brincando de balanço? Legal, né? Uma brincadeira antiga, histórica, tradicional. Mas e se eu dissesse que o balanço é esse aqui? Olha só, abre tela para o pessoal. Quer saber mais como é que essa história aqui, ó, termina? A gente te conta em instantes no Tá Na Hora Santa Catarina e vou dizer, interessantíssima essa história, viu? Difícil, né, de olhar, você aí de casa deve estar dando aquele arrepio na espinha, foi o que eu senti a primeira vez que eu vi esse vídeo. E todos os detalhes a gente te conta daqui a pouquinho, é aqui, no Tá Na Hora, viu? Fica com a gente. Agora, a SIC, a Associação Empresarial de Criciúma, lançou a campanha Morro dos Cavalos, Solução Já, para pressionar por uma solução urgente com os bloqueios na BR-101 em Palhoça, no trecho do Morro dos Cavalos. A entidade defende a construção de túneis ou um anel viário para resolver o problema. A mobilização visa sensibilizar a comunidade, empresários e o poder público, contando com o apoio da mídia regional. A obra é considerada essencial para a segurança, saúde e economia do sul catarinense. O trecho é frequentemente interrompido por acidentes e clima adverso, impactando, claro, transporte e serviços. A campanha inclui ações digitais, veiculação em mídias tradicionais e mobilização política. Participam aí associações empresariais da região e a agência Elo Comunicação. Fica aí para vocês. Agora, Joinville poderá se tornar a capital nacional dos bombeiros voluntários. É isso mesmo. Isso porque a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que concede à cidade de Santa Catarina esse título. Renato está vindo agora com a gente para falar sobre esse cenário em Joinville. Renato, eu sei que para bombeiros comunitários, Santa Catarina é uma referência. Eu já trabalhei no Corpo de Bombeiros, sei do treinamento desse pessoal, né, os bombeiros voluntários. E a gente sabe que esse é um passo muito importante para Santa Catarina. Muito boa noite para você. A informação é contigo. Obrigado, viu, Júlia? Ótima noite para você e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT no nosso Tá Na Hora. Pois é, novamente Joinville sendo considerada uma cidade em cenário nacional, sendo colocada em cenário nacional. Esse projeto de lei é de autoria do deputado federal Rodrigo Coelho e foi enaltecido lá no plenário do Senado pelo senador do partido PP de Santa Catarina, Esperidião Amin. Foi aprovado por unanimidade pelos senadores e também pelo plenário da Câmara dos Deputados. E agora vai colocar Joinville como a capital nacional dos bombeiros voluntários. Tudo isso diante desse trabalho importante que a corporação realiza em toda Santa Catarina. Vale ressaltar que a corporação de Joinville é considerada a mais antiga do Brasil e tem um trabalho muito relevante junto à comunidade. Os bombeiros voluntários que foram criados por alemães em 1892. E diante de todo esse trabalho muito importante e relevante para o povo catarinense, agora só falta ser sancionado
pelo presidente da República. E se isso acontecer já nos próximos dias, como é esperado pelo senador Esperidião Amin, aqui de Santa Catarina, Joinville, portanto, vai se tornar a capital nacional dos bombeiros voluntários. Vale ressaltar também que é conhecida como a cidade que tem o único batalhão de bombeiros com trabalho de voluntariado aqui no nosso país. Os bombeiros voluntários que ajudam a comunidade com trabalho de salvamento em montanhas, trabalho de salvamento em águas, além também de serviços pré-hospitalares. Conta com mais de 1.700 pessoas, entre brigadistas e também bombeiros milins, voluntários e também efetivos, além daquelas pessoas que dão todo um apoio para a corporação aqui da nossa cidade. E algo importante para a gente falar, viu, Júlia? E que não é apenas pessoas comuns da nossa sociedade que fazem parte dos bombeiros voluntários. Aqui em Joinville, por exemplo, a gente tem o prefeito da cidade, o Adriano Silva, que é há muito tempo bombeiro voluntário, que também destacou a importância da corporação para o nosso país. Retorno com você aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Vou compartilhar com você aí de casa, porque muitos não sabem a diferença do bombeiro voluntário, né? Toda ocorrência, pessoal, quando chegar uma ambulância ou mesmo um caminhão, terão os militares, os oficiais e praças e bombeiros comunitários, bombeiros voluntários. Esses dois sempre estarão nas ocorrências. São pessoas que têm outras profissões, técnicos de enfermagem, brigadistas, pessoas que são formadas em outras profissões, mas escolhem fazer o curso de bombeiro voluntário, entender como salvar as vidas, como ajudar nos resgates, e eles escolhem estar junto com esses outros profissionais para salvar você. Então, são pessoas extremamente, olha, vou ter que usar a palavra, acho que abençoadas, assim, a ponto de doarem uma parte da sua vida para essa ajuda, para essa ação. Então, me orgulha muito ser catarinense e que esse estado continue valorizando pessoas e profissões tão lindas como essa. A gente segue acompanhando daqui, viu? Agora você de casa, vem comigo para o intervalo rapidamente, mas daqui a pouquinho a gente volta com exclusividade, porque a gente teve acesso às imagens internas da antiga rodoviária da capital e da situação das pessoas em situação de rua que estão vivendo no local, lá dentro, viu? Em instantes, vocês aí de casa vão se impressionar, eu tenho certeza. Daqui a pouquinho, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, a gente te espera. Santa Catarina de volta com você aí de casa. Terça-feira a gente ainda tá naquele comecinho da semana, Thiago Pires, o pessoal ainda tá começando a pegar no tranco, mas a gente aqui com o jornalismo já tá lá, ó, 1000 anos-luz. Não para, na verdade, não né? Para. Não tem final de semana, tá sempre na correria aí. E só lembrando rapidinho, antes de chamar aí a nossa próxima notícia, hoje é dia da alegria. Verdade. E a gente quer a participação do pessoal e daqui a pouquinho a gente vai dar o WhatsApp novamente, porque a gente quer a tua mensagem aqui nesse dia da alegria especial. Já passo agora para você que não sabe, 99162-2676, o WhatsApp aqui com a gente. Eu quero saber, você aí de casa, o que te dá alegria? O que te dá alegria? São tantas respostas que vêm à mente agora do pessoal, a gente está acompanhando e quer saber a sua resposta, viu? Bastante gente criativa aí. Bastante gente criativa. Agora, Tiaguinho, um alerta para os moradores do interior de Chapecó, viu? Uma microexplosão pode ter provocado a destruição de 2 aviários no fim do mês passado. Tá sabendo dessa? Pois é, e a Defesa Civil investiga o caso. O repórter Felipe Basto tem todos os detalhes. O que poderia ser apenas um vendaval pode ter sido um fenômeno raro e bastante perigoso. A Defesa Civil aqui de Chapecó trabalha com a possibilidade de uma microexplosão que teria atingido a comunidade da linha Gamelão, no interior do município, no último dia 30 de junho. O fenômeno é caracterizado por uma forte corrente de ar que desce das nuvens e atinge o solo com grande violência, espalhando-se em várias direções. Esse tipo de ocorrência costuma ter curta duração, mas pode causar muitos estragos, inclusive como a gente está acompanhando nessas imagens. 2 aviários foram parcialmente destruídos e, felizmente, não houve registro de feridos. A Defesa Civil segue monitorando a situação e avaliando os impactos aqui na região. É óbvio que uma caracterização mais clara precisaria ser associada, né, às imagens de satélite. De forma particular, nós temos nos preocupado, né, enquanto Defesa Civil, né, do aumento da recorrência desse tipo de fenômeno, né,
na região. E de forma que nós estamos buscando algumas formas de estudar mais, de conhecer mais esse fenômeno, justamente para que possamos produzir alertas, orientações e desenvolver alguns trabalhos preventivos. E o alerta segue sendo realizado, viu? Em caso de ventos fortes, microexplosões, a recomendação da Defesa Civil é que você procure abrigos ou acione o telefone 199 da própria Defesa Civil. Voltamos ao estúdio. Que susto, né, Tiaguinho? Imagina. Como tem acontecido esse tipo de coisa, né, Júlia? Microexplosão, ciclone, enfim, a natureza realmente revoltada aí, né, e destruindo muita coisa. Só que muito disso, ó, a informação chegando do irmão aqui, 6 tornados, é isso? Só em junho. Só em junho. 6 tornados. Então é a natureza aí se revoltando. Ainda esse ano a gente fez uma reportagem, Tiaguinho, sobre o aumento, inclusive, daquilo que a gente conhece como toró, que são também muito próximos dessas microexplosões. Então, realmente é a natureza no seu modelo mais imprevisível, né? Porque é algo que nem o jornalismo consegue aqui avisá-lo, você aí de casa. Já volto, Julinha. Pode deixar. Vem comigo aqui, ó. Perseguição no contorno viário hoje à tarde. Não é cena de filme, não é GTA. É isso que você está vendo. Pode encher a tela aí, hermano. Pode encher a tela, Ju. Pode encher a tela, Mari. É isso que vocês estão vendo, perseguição no contorno viário. Este veículo aí que está aparecendo na frente não parou numa abordagem da PRF. Seguiu. E aí, claro, a PRF seguiu adiante, buscando esse indivíduo. E olha o que aconteceu, tá frisado, porque daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você. O que será que esse homem carregava nesse carro? Por que que ele não parou na abordagem? Olha o perigo que quem passava hoje ali pelo trecho do contorno viário em São José enfrentou ao ver esta perseguição com este veículo. O que aconteceu depois disso, depois dessa imagem, nós vamos mostrar para você com exclusividade daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho ao vivo, mas as imagens são impressionantes, vocês estão vendo aí na tela. Perseguição, tudo isso aqui em Floripa, São José, contorno viário, aconteceu hoje e a gente mostra o desfecho disso tudo daqui a pouquinho, então não sai daí. Vamos para Blumenau? Por lá, a Arena Negócios, uma feira do setor eletrometal mecânico, movimentou a indústria regional. A repórter Natiele Oliveira conta mais pra gente. Participou da feira, Nath? O que tu tem de informações pra gente aí? Boa noite novamente. Boa noite, Tiaguinho. Participei sim e a Feira Arena Negócios foi um verdadeiro sucesso aqui em Blumenau. O evento aconteceu nesta segunda e terça-feira aqui no setor 4 do Parque Vila Germânica e já se consolida como um dos principais encontros deste setor eletrometal mecânico. O objetivo da organização, Tiaguinho, era fomentar esse relacionamento entre empresas, fornecedores, compradores e público de forma geral. Para isso, a Arena Negócios montou todo um ambiente estratégico voltado para essa geração de negócios. Teve muitas palestras, aconteceu algumas palestras e bastante network. Ao todo, mais de 60 expositores colocaram seus produtos à disposição com tecnologia e inovação em todos os seus produtos. Além disso, a feira encerrou nesta terça-feira com uma rodada de negócios que reuniu os participantes em encontros individuais para cada um fechar as suas parcerias. Um evento que mostra que já é um sucesso e que agora então que venham as próximas edições. Tiaguinho, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Nath. Obrigado pelas informações aí, viu? Um bom trabalho para você, um bom descanso agora, na verdade, né? Até amanhã, com certeza a gente volta a se falar aí, viu? Como mostrei para vocês agora há pouco, um motorista foi preso no contorno viário de São José após fuga e capotamento. Dentro do veículo foram encontrados o quê? O quê? Os detalhes a gente vai trazer agora para você, mas você está vendo a imagem que nós mostramos desde o início do jornal. Perseguição no contorno viário, PRF, uma abordagem onde este veículo aí da frente, veículo prata, dourado, não sei bem exatamente a cor, acho que prata, né? Esse veículo não parou na abordagem e aí a fuga começou. Perseguição e olha o que aconteceu! Coloca a Gabi Mariotto aqui na tela pra gente. Gabi, perseguição, cena cinematográfica, a gente já vai colocar as imagens novamente, mas vai explicando pra gente o que de fato aconteceu. O que a gente sabe aqui no estúdio é que era uma abordagem da PRF, esse veículo não parou,
Por que não parou e por que chegou a esse ponto desse capotamento? Imagem impressionante. Boa noite, Gabi. Boa noite, Thiago. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Realmente uma cena digna de filme. E a gente sabe, né, quando o motorista não para na abordagem da polícia, geralmente é porque tem alguma coisa errada. Então, essa primeira abordagem da PRF foi feita ali em Itapema, na BR-101. Esse motorista ignorou o pedido de parada da PRF e saiu em alta velocidade pela BR-101. A polícia foi atrás, foram 60 quilômetros de perseguição, até que eles chegaram aqui em São José, já mais perto aqui da capital. E aí esse carro não parou, ele só parou porque ele bateu na traseira de uma carreta e as imagens elas são realmente impressionantes. O carro bate na traseira da carreta, ele rodopia na pista e ele capota. E o impacto ele é tão forte que toda a carga que ele tinha no porta-mala se espalha pela pista do contorno viário aqui da Grande Florianópolis. Ao todo, eram 97 quilos de maconha que este homem aí de 30 anos trazia no porta-malas do carro dele. Ele confessou aí à polícia que ele havia buscado essa droga, esses 97 quilos de maconha, lá em Curitiba e que ele estava trazendo até Palhoça, aqui na Grande Florianópolis. A polícia fez, né, aí recolheu toda essa droga da pista. Por sorte, ninguém ficou ferido. Esse homem teve apenas escoriações leves, foi atendido pelos socorristas da concessionária, mas recusou aí ser encaminhado para o hospital. Ele foi então levado até a delegacia de São José, vai responder por tráfico de drogas. De acordo aí com a lei das drogas, ele pode pegar de 5 até 15 anos de prisão por conta deste crime. Todo o entorpecente aí que foi apreendido pela polícia foi entregue à Polícia Civil, que vai continuar fazendo aí todo a investigação a partir de agora. Mas realmente, imagens impressionantes. Muitas pessoas poderiam ter ficado aí machucadas, porque foi uma cena realmente cinematográfica. O carro capotando na pista, a droga se espalhando pela pista e foram 60 quilômetros de perseguição, uma perseguição aí que durou quase 1 hora ao longo de toda a BR-101 do contorno viário aqui na altura da Grande Florianópolis, Thiago. Imagens impressionantes. Verdade, Gabi. Gabi Mariotto trazendo todas as informações pra gente. Obrigado, Gabi. Agora, a Gabi definiu bem. É impressionante, né? São 60 quilômetros de perseguição. Olha o que poderia ter acontecido, né, durante todo esse percurso. Bater em algum veículo, um ônibus, enfim. Quanta gente poderia ter saído machucado diante dessa situação. 60 quilômetros de perseguição até finalizar assim, ó. Terminou assim, desse jeito. Capotamento. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. A polícia conseguiu ali pegar quase 100 quilos de maconha que estava vindo de Curitiba com destino a Palhoça. Não chegou, não chegou, não chegou onde tinha que chegar. Não chegou. Tem gente chorando essa hora. Ah, tem gente chorando. Não chegou em Palhoça, no destino, ficou no meio do caminho, graças à ação da PRF. Olha a quantidade de droga espalhada aí. 60 quilômetros. Além de responder aí pelo crime de tráfico, é claro que ele tem que responder por todos... foi 60 quilômetros que ele percorreu, quase 100 quilos de maconha foi pego aí. Agora, nesse trecho, de 60 quilômetros que ele estava em perseguição, que ele estava em fuga, quantas pessoas poderiam ser atingidas? Então ele tem que responder não só pelo tráfico, ele tem que responder pelos perigos que ele colocou as pessoas também nesse trecho. 60 quilômetros de Curitiba, saiu. Curitiba, destino a Palhoça. Chegando aqui não. PRF esperou, a abordagem não parou. Cana, já era. 100 quilinhos, não chegou no destino. Parabéns, PRF. Agora ele vai pegar prisão e pode levar até 15 anos, conforme disse a Gabi Mariotto. Júlia Matos, aqui não. Essa não chegou. Aqui não, Thiago Pires. E vou dizer, vou continuar com as imagens impressionantes do pessoal de casa, viu? Imagens agora da PRF com esta abordagem, né? Essas imagens impressionantes, e trago outras para vocês aí de casa. Se eu dissesse para vocês que o seu filho está brincando num balanço,
Super tranquilo, né? Uma brincadeira antiga, histórica, tradicional. Mas, se eu te mostrar que o balanço é esse aqui, pode abrir pro pessoal. Pode abrir, pode abrir. Gente, esse balanço aí, quando eu vi, a primeira vez que eu vi esse vídeo, assim que eu abri aqui na redação, eu senti aquele arrepio na espinha. Você aí de casa deve sentir isso agora. Aquele arrepio do quase, das possibilidades que a gente sabe que poderiam sair deste vídeo. Vocês veem ali, né? Vou até chegar mais perto para poder descrever para vocês. É um balanço de cordas, muito próximo de um trem que também está caindo aos pedaços. E uma pessoa, uma criança, um adolescente, vou contar agora para vocês, que se vestiu de coragem, porque é muita coragem fazer algo assim, e explorar um balanço como esse, né? Vocês veem. Agora, quer saber como é que termina essa história? A gente vai contar em instantes para vocês aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Eu sei que você aí de casa está esperando. Eu também quero mais informações desse vídeo, porque só esse frio na espinha não é o suficiente. Eu quero informações, eu quero resposta, e é daqui a pouquinho aqui no Tá Na Hora, viu? Não vai perder, fica aqui com a gente. Agora, olha essa notícia que curiosa, que interessante, viu? Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro fizeram uma descoberta no rio Camboriú. Uma espécie única de peixe foi encontrada no local. Vou contar para vocês, ó. Entre essas microexplosões, esses tornados e a natureza trazendo cada vez mais mudanças pra gente, agora ela nos entrega uma nova espécie de peixe. Você de casa, já pensou numa coisa como essa? Cris Pinheiro traz mais informações. A nova espécie de peixe pertence ao grupo Microcambeva. Ela é a 4ª espécie do gênero e já foi batizada. O nome é Lystrura elongata. Ela foi encontrada na bacia do rio Camboriú. Foram os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro que identificaram a nova espécie. É um peixe pequeno que não possui nadadeira dorsal, uma característica evolutiva associada à adaptação para a vida subterrânea. Ele vive soterrado no leito do rio, entre folhas e sedimentos. A descoberta aconteceu na área de abrangência do Projeto Produtor de Água de Camboriú, que é uma iniciativa da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú, a EMASA. Esta é uma área de preservação e conservação das nascentes que tem o objetivo de oferecer uma água com mais qualidade para a população de Camboriú e de Balneário Camboriú. A certificação desses peixes encontrados nas nascentes do rio Camboriú, que são raros, é mais uma prova da assertividade do projeto produtor de água. O que é o projeto produtor de água? É onde a EMASA ela contribui de forma financeira e fiscaliza para que os proprietários das terras preservem as nascentes. A descoberta desta nova espécie de peixe reforça a importância de se preservar as nascentes e leitos dos rios, sobretudo os que são usados para a captação de água para o abastecimento da população. Para um dos pesquisadores, Caio Feltrin, ele destaca que a espécie é realmente uma pérola, que ela ocorre exclusivamente nos pequenos córregos e riachos das cabeceiras da bacia do rio Camboriú, em ambientes muito específicos e delicados, e não existe em nenhum outro lugar do mundo. Nós, praticamente na EMASA, estamos num processo de melhorar a questão ambiental, tanto das nascentes, tanto da preservação, como no tratamento e na distribuição de água. Nós acreditamos que o futuro é esse, ou seja, trabalharmos em favor da natureza. Os resultados já estão aparecendo. Que interessante, né, pessoal? Muito obrigada, Cris, pelas informações. A gente segue agora com Tá Na Hora Santa Catarina. Olha só, 19h06 e o Tiaguinho tá aqui me esperando porque chegou a hora da gente mostrar para vocês e repercutir aquela imagem. Eu falei, Tiaguinho, que dava frio na espinha, não adianta. Abra a imagem pro pessoal aí de casa. A gente vai narrar o que é olhar para esse vídeo com esse balanço improvisado. A primeira coisa que me dá vontade de fazer é correr para tirar aquela pessoa dali. Né? É incrível, né? Como é que pode? A gente fica... Quando a gente olha isso, nesses tempos que a gente está vivendo de inteligência artificial, a gente acha que isso é uma montagem. É verdade. Né? Parece ser uma montagem. Não pode ser.
Um cara com balanço do lado de um trem e chega a encostar. Ele dá impulso encostando no trem. E é uma cena absurda, né? Porque é um balanço que não é bem balanço, são cordas ali que parecem uma inosada na outra. A gente vê um trem caindo aos pedaços, então é um caos do início ao fim. Aquelas árvores balançando, Thiaguinho. Mais isso, né? Talvez não conseguindo nem carregar o peso, que medo disso. Olha só, esse movimento aqui aconteceu em uma cidade no norte de Santa Catarina. É isso mesmo. Na imagem, vocês observam, então, uma criança, né, um adolescente, que se arrisca em direção ao trem. Uma situação perigosa, né? E ela foi caracterizada como roleta da morte. Olha a situação. Agora, será que esse adolescente, essa criança, não se lembra que tem um pai, uma mãe, um irmão, uma família em casa? Será que não mede consequência mesmo, Júlia, de saber, olha o perigo que essa criança está enfrentando. O Renato está ao vivo com a gente, Júlia, ele vai trazer essas informações. Está chegando com mais informações. Roleta da morte, Renato. Eu fico me perguntando quem criou essa brincadeira, né? O que está acontecendo, como que está essa criança, esse adolescente, porque a gente tem apenas um pedaço do vídeo, né? Renato está chegando agora com a gente e vou contar, Thiaguinho. Se fosse na minha época, sabe aquela frase, se fosse na minha época, eu já saía dali, olha, aqui ó, sem orelha já, porque o medo faz coisa, né? A gente quer tirar dali, quer proteger, imagina. Renato, conta aí, como essa brincadeira ela acontece com frequência, o que se sabe disso para a gente poder, pelo menos, ter uma explicação se isso foi uma coisa só daquele dia ou se realmente isso acontece com frequência por aí. Boa noite. Pois é, boa noite, viu, Thiaguinho, para você, para a Júlia novamente. Uma situação que, segundo moradores lá de São Francisco do Sul, aqui no nosso litoral, tem se tornado frequente, ali próximo à linha férrea que dá acesso ao porto de São Francisco do Sul. Essa cena inusitada chamou a atenção dos moradores lá de São Chico, como é conhecida carinhosamente aqui na nossa região, principalmente por causa do perigo extremo. Esses adolescentes fizeram esse balanço com cordas improvisadas, como a Júlia bem ressaltou agora há pouco, e estavam brincando, se aventurando a poucos metros da linha férrea. Agora, detalhe, o trem passava exatamente nesse local onde esses meninos estavam brincando, esses adolescentes. Em um certo momento, a Júlia até falou, será que eles chegam a tocar no vagão? Chegam, viu, Júlia? Um desses meninos, esse que estava se balançando, ele toca no vagão para pegar impulso e balançar ainda mais forte. Essa cena causou espanto e principalmente muito medo. Para quem acompanhou nas redes sociais, é o assunto mais comentado aqui na nossa região. Algumas pessoas chegaram até a especular que se essa corda rompesse, esse menino cairia sobre os trilhos desse trem e seria esmagado. Ou seja, seria realmente algo lamentável, uma grande tragédia. A empresa Rumo Logística, que é a concessionária que administra a linha férrea aqui em Santa Catarina, disse que é considerado extremamente perigoso esse tipo de atitude, esse tipo de adrenalina que esses meninos estavam cometendo, essa brincadeira. Ressaltou que os pais precisam tomar cuidado, redobrar a atenção e também que proíbam crianças de brincarem próximo aos trilhos do trem, principalmente porque naquela região que dá acesso ao porto de São Francisco do Sul, o fluxo de trens ali acontece durante todo o dia e isso pode, na verdade, no futuro, acabar em tragédia. A gente vai continuar acompanhando e tomara que os pais desses meninos, depois que assistirem essas cenas lamentáveis aqui no nosso jornalismo, tomem providências e deem um castigo merecido, né? Afinal de contas, né, o Júlia e Thiaguinho, tem que dar uma correção, porque o pai que realmente entende que essa situação é perigosa não vai deixar realmente essa criança impune e tem que dar um puxãozinho de orelha, né? Obrigado, Renato. O Renato falou algo muito sério agora, porque pode colocar a imagem na tela pra gente, por favor, novamente aí, Ju. Essa corda, por exemplo, ela já tem um nó, ela tá emendada ali, pra você ver que tem uma cor diferente, né? Se essa corda se rompe naquele momento que ele está indo em direção ao trem, é morte na certa, Júlio. Tragédia. Porque ele vai cair embaixo das rodas do trem ali, não tem o que fazer, né? É um troço absurdo, como é que a pessoa não pensa na consequência que isso pode trazer? É uma fase da vida que traz, cada adolescência, ela traz esses desafios e eu fico impressionada, assim, porque as redes sociais hoje nos dão acesso a imagens como essa e a repercussões como essa. Não adianta, o frio na espinha continua, Thiaguinho. Acho que agora só orientando, né, trazendo essa informação aos pais para que eles consigam segurar essas crianças, né? Obrigado, Renato. Valeu, bom descanso aí.
Agora, gente, atenção, nós temos informação exclusiva aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, viu? A gente teve acesso a imagens exclusivas que mostram o interior da antiga rodoviária da capital. Pois é, o prazo do Ministério Público para a solução do problema do acesso de pessoas em situação de rua no local, ele já terminou. Mas olha essas imagens, pode encher a tela aí. Visivelmente, essas pessoas ainda têm acesso ao local. Esses vídeos, pessoal, completos, a gente te mostra em instantes em uma reportagem especial preparada para você aí de casa para entender em que ponto está essa estrutura da antiga rodoviária e como que ela é acessada hoje e utilizada por pessoas em situação de rua. É exclusivo, Tá Na Hora Santa Catarina, em instantes, viu? Agora, bora falar de Oktoberfest? A festa desse ano vai trazer de volta uma atração que marcou época para quem frequentou o evento nas décadas de 80 e 90. A Nathiele Oliveira está ao vivo com a gente e traz mais detalhes. Nath, tem novidade chegando por aqui? O pessoal já está contando as horas, contando os dias, colocando no calendário para estar junto com essa Oktober. A informação é tua. Isso mesmo, Júlia. E a novidade é um parque de diversões. E não é qualquer parque, não. Porque agora este parque ele retorna para a festa do estacionamento do Galegão, onde era anos atrás. A novidade foi divulgada pelo Parque Vila Germânica com aquele arzinho de nostalgia. Porque para quem é mais experiente, um pouco mais velho, vai lembrar que o parque de diversões tradicional da Oktoberfest era nesse estacionamento, onde ele volta agora e promete encantar todo mundo. E aí, entre as atrações que já estão confirmadas, estão os clássicos que marcaram diversas gerações, que é o tobogã de tapete, o Crazy Dance e o barco Viking, aquele barco pirata. E além dos brinquedos, o espaço também vai contar com pontos de alimentação, assim como era na década de 80 e 90. E a expectativa é que essa parte volte a ser muito frequentada por todos os visitantes. Mas além dessa área nova, os brinquedos que continuam ali na rua Albert Stein, bem próximo ao Parque Vila Germânica, eles seguem intactos, então terão 2 locais com parque de diversões na festa. Nessa parte que já tem tradicional aqui no evento, vai haver uma roda gigante de 30 metros, um chapéu mexicano, bate-bate, carrossel para criançada, enfim, diversas opções. Aí agora também não vai ter desculpa com a fila, não precisa se preocupar, porque tem 2 locais para as pessoas curtirem. Neste ano, são diversas novidades, a gente já está na contagem regressiva, já são cerca de 90 dias para o início da festa, que este ano é a 40ª Oktoberfest Blumenau, a maior festa alemã das Américas, e que vai acontecer de 8 a 26 de outubro. E claro que a gente por aqui, como uma boa blumenauense, já está bem ansiosa para esse evento começar. Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Só imagino, Nath, se a gente aqui já está ansioso, imagina vocês, né? A gente vai estar aqui esperando para uma cobertura exclusiva, uma cobertura completa nessa Oktober, que é o que a gente entrega por aqui. Agora, atenção para você aí de casa que é jovem, universitário e adora um bom desafio. É você? Tô falando com você? Vem aí o primeiro reality universitário de Santa Catarina, o Desafio Show, uma competição entre estudantes da Unisul, com provas em equipe, testes de lógica, cultura e muitos desafios, tudo isso valendo o prêmio de R$50 mil. Serão 25 alunos selecionados para uma temporada com 9 episódios e 30 minutos cada, exibidos, claro, na programação aqui do nosso SCC SBT. As inscrições, pessoal, são gratuitas e vão até o dia 15 de julho. Para participar, basta acessar o site que está aparecendo aqui na sua tela, enviar um vídeo de até 2 minutos, na horizontal, apresentando, falando sobre quem é você, como você aprende, como que você interage. É um projeto em parceria com a Tendendê Produções, que tem mais de 50 obras exibidas em canais do Brasil e do mundo. O Desafio Show une juventude, educação e entretenimento. Tudo isso você acompanha aqui no SCC SBT. Fica ligado que mais informações a gente vai te atualizando por aqui, viu? Agora, Thiago Pires. Pois é, Júlia, também vamos estar ligado nessa aí, com certeza, viu? Uma decisão importante sobre moradia para a comunidade indígena de Florianópolis avançou hoje na Justiça Federal. Quem tem todos os detalhes, vai entrar ao vivo comigo aqui, é a Gabriela Mariotto. Vamos ver se ela vai aparecer na tela? Isso, está aqui comigo. Gabi, a gente tem acompanhado essa novela aí da Casa de Passagem lá dos indígenas
Eu já fiz várias matérias, inclusive, sobre isso aí também, e a gente nunca vê um avanço, né? São conversas que acontecem, enfim, e a gente não vê nada de concreto acontecendo. O que aconteceu hoje? O que tem de notícia? O que tem de novidade pra gente? Conta tudo. Gabriela Mariotto ao vivo com a gente aí. Bom, olá de novo. Então, agora à tarde aconteceu mais uma reunião aqui no prédio da Justiça Federal, em Florianópolis. Foi mais uma reunião para eles fazerem mais uma conciliação entre as duas partes, entre a Prefeitura e a comunidade indígena aqui de Florianópolis. E depois desta reunião ficou acordado que a Prefeitura tem um prazo aí de 60 dias para publicar um edital de licitação para construir uma infraestrutura voltada aí para a comunidade indígena da capital. Esse projeto aí está avaliado em 6 milhões de reais. Entre as estruturas que esse projeto deve ter está a Casa de Passagem e também um ponto de cultura indígena, que é uma demanda aí tanto da comunidade indígena aqui da capital, quanto da FUNAI e também do Conselho Indigenista Missionário. Então essa audiência aconteceu aqui na 6ª Vara Federal da capital, sob condução do juiz Marcelo Cras Borges. Contou com a presença também de representantes de vários órgãos importantes, como o Ministério Público Federal, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Defensoria Pública da União, Advocacia Geral da União, Superintendência do Patrimônio da União, Conselho Indigenista Missionário e as lideranças indígenas daqui da capital e também a Prefeitura de Florianópolis. Essa decisão tomada aqui depois da reunião de hoje também obriga a Prefeitura a organizar em até 10 dias, junto com a Superintendência do Patrimônio da União, os documentos necessários para formalizar a delimitação da área em que vai estar essa casa de passagem, que deve incluir também esse espaço cultural e um parque linear. É um grande avanço esse prazo estabelecido aqui pela Justiça Federal para a Prefeitura de Florianópolis. Atualmente, a população indígena aqui da capital ocupa o território, a região onde seria o terminal de integração do Saco dos Limões, né? A gente conhece como Tistaque, que não chegou a ser ativado aqui na capital, mas agora, a partir desse prazo estabelecido pela Justiça Federal, a Prefeitura tem 60 dias, a gente vai continuar acompanhando para daqui 60 dias a gente ter o lançamento desse edital para essa casa de passagem, essa construção desse território para os indígenas aqui de Florianópolis finalmente sair do papel, Thiago. Obrigado, Gabi. Obrigado aí pelas informações. Importante avanço, que esses prazos, né, sejam aí realmente cumpridos para que a gente possa ter a dignidade para essas famílias aí, né, para os indígenas, e também a boa utilização daquele espaço, né, para todos, para que a comunidade possa utilizar, para que essas crianças, essas pessoas, essas famílias tenham realmente dignidade, uma boa moradia, enfim, que realmente esses prazos aconteçam. A gente torce bastante. Que bom, boa notícia aí chegando. Em Lages estão abertas as inscrições para a maior competição de empreendedorismo universitário do Brasil, que acontece no Orion Parque Tecnológico. É o projeto Reúne Challenge. A Suiane de Lis traz todos os detalhes. O evento já está na 7ª edição e é sediado no Orion Parque Tecnológico de Lages e é conhecido como a maior competição de empreendedorismo universitária do país. O vencedor, a universidade vencedora, leva para casa, então, um prêmio de R$10 mil. Nessa edição, a competição tem o apoio também de grandes empresários e vai acontecer do dia 10 a 13 de setembro aqui em Lages. O Reúne Challenge, então, acontece já há 7 anos e aí essa 7ª edição deve trazer equipes com vagas limitadas de até 25 participantes e 6 acadêmicos em cada equipe, respeitando o critério também de multidisciplinaridade, acadêmicos de diversos cursos, né, diferentes. Além disso, o objetivo é trazer aos universitários a oportunidade de vivenciar as etapas da criação de um negócio, tendo uma metodologia que permite justamente a imersão no mundo empreendedor, com a possibilidade de equipes e mentorandos para orientar todo o desenvolvimento desse processo. Ao fim, cada equipe apresenta o seu negócio e o grande vencedor leva, então, R$10 mil em prêmio, como aconteceu nos últimos anos. Em 2023, Florianópolis, do campus da Universidade Federal de Santa Catarina, conquistou o primeiro lugar. Então, as inscrições seguem abertas nesse mês de julho e em agosto para universitários e universidades de todo o país. Volto com vocês. Obrigado, Suiane. Obrigado aí por todas as informações. Dá um beijo em toda essa querida cidade de Lages, essa terra que eu tenho um carinho tão grande.
Já participou com a gente aqui através do nosso YouTube, SCC SBT? Pois é, lá fica toda a programação. Lá fica também a questão das reportagens que você assiste em todos os nossos produtos. E agora, ó, tem 2.744 pessoas assistindo ao vivaço aqui o Tá Na Hora Santa Catarina. Tá aumentando. Obrigado aí pela companhia de você, não só pelo SCC SBT, mas através do YouTube. A Julinha disse no início, nós queremos chegar a 1 milhão de inscritos. De ontem para hoje aumentamos 1.000, Julinha. Ó, 866 mil inscritos. Vamos chegar em breve a 1 milhão. Bora! Entra lá, SCC SBT, te inscreve, fica por dentro de tudo com a gente aí. Julinha, quero saber, vai chover, vai ter frio, vai ter calor? A previsão do tempo agora para você. Pessoal, garanto para vocês aí de casa frio, mas também garanto sol. Tá valendo, viu? Essa quarta-feira começa gelada em Santa Catarina com mínimas entre 0 e 7 graus nos planaltos e até possibilidade de geada isolada na serra, algumas áreas da serra. Nas outras regiões, o amanhecer também é frio, com termômetros entre 3 e 11 graus. O sol aparece ao longo do dia, apesar dos nevoeiros e da maior nebulosidade entre o Planalto Norte e o Vale do Itajaí. E tem boas notícias, viu? À tarde as temperaturas sobem e chegam aos 21 graus no oeste, ou seja, mais um dia com aquele combo clássico, né? Friozinho de manhã, clima agradável depois, dá para lagartear. Vamos dar aquele giro aqui nas regiões catarinenses? Oeste e extremo oeste com máxima de 20, mínima de 4 graus nesta quarta-feira. Vale do Itajaí com máxima de 14, mínima de 6 graus. Temos aqui Serra Catarinense, onde há possibilidades de geada ainda na madrugada, com máxima de 16, mínima de 7 graus. Temos aqui norte de Santa Catarina, viu? Máxima de 17, mínima de 5 graus. Litoral de Santa Catarina, Grande Florianópolis com máxima de 18, mínima de 7 graus nessa quarta-feira e máximas que chegam a 18 graus. E mínimas de 2 no sul catarinense. E as cidades mais pedidas, é claro, estão aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Você aí de casa já pediu nas redes sociais? Já mandou um WhatsApp? Peça as suas cidades que as mais pedidas aparecem na nossa previsão do tempo. São José na Grande Florianópolis com máxima de 17, mínima de 10 graus nesta quarta-feira. Itajaí com máxima de 17, mínima de 11 graus. São Joaquim na Serra com máxima de 14, mínima de 3 graus. Blumenau no Vale com máxima de 16, mínima de 11 graus. E Jaraguá do Sul com máxima de 15, mínima de 12 nesta quarta-feira. Solzinho garantido em todas as regiões, mas aquele casaquinho vai ter que estar presente, viu, pessoal? E você vai ver com exclusividade a seguir. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho, né, Tiaguinho, a gente traz aqui conteúdo exclusivo. Nós tivemos acesso às imagens internas da antiga rodoviária da capital. E a situação do pessoal por lá, né, Tiaguinho? É verdade, são exclusivas as imagens, o Ministério Público entrou com pedido, terminou o prazo, continua tudo a mesma coisa, mas todos os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Imagens na sua tela, olha só, Balneário Camboriú, 15 graus por lá. Fica aí que a gente já tá de volta, é rapidinho. Pois é, estamos de volta com Tá Na Hora Santa Catarina. E aí, já se inscreveu no YouTube? Tá ligado com a gente? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Esse é o Tá Na Hora Santa Catarina. Todo dia nós temos esse encontro marcado às 6h30. Às 6h30, de segunda a sexta com você. Começamos a semana e finalizamos aqui também, viu? Com os maiores destaques em Santa Catarina. E olha só, o presidente do Porto de São Francisco do Sul decidiu investir em 2 novas faixas para a BR-280, que dá acesso ao maior terminal portuário de Santa Catarina, o Porto de São Francisco do Sul. O objetivo é melhorar o acesso logístico à área portuária. Ao vivo, o repórter Renato Santos é que traz todas as informações pra gente. Renato, essa duplicação tá chegando em boa hora, é notícia boa aí, né? Exatamente isso, viu, o meu amigo Tiaguinho? Uma obra que não tinha prazo para começar e nem mesmo terminar, pois esse ano completou 11 anos, afeta principalmente as cargas e descargas ali no Porto de São Francisco do Sul. E depois dessa longa espera pelo governo federal, o presidente do Porto de São Francisco do Sul decidiu se movimentar junto com o Sindicato dos Operadores de Área Portuária e fizeram um projeto que vai agora sair do papel. Eles irão construir
quase 2.000 metros de pistas. São 2 áreas, a começar ali do quilômetro 0, que dá acesso à entrada do porto, seguindo por toda a área urbana lá de São Francisco do Sul. O investimento inicial é de cerca de 12,5 milhões de reais. Esse projeto que vai melhorar o fluxo de veículos ali no Porto de São Francisco, que é considerado o maior de Santa Catarina e um dos maiores do Brasil. As cargas ali, muitas vezes, chegam atrasadas por causa do grande fluxo de veículos ao longo de todo o dia na BR-280, principalmente no trecho que dá acesso à cidade de Araquari. Nós conversamos com o diretor de operações do Porto de São Francisco, que traz mais informações. A BR-280 seja uma rodovia federal, nós não podemos ficar aguardando a duplicação da rodovia como um todo para poder ter essa melhoria. Então, por isso, o Porto decidiu, com autorização do governo do estado, que é o nosso acionista, fazer esse investimento na rodovia com recursos próprios, na ordem de 12,5 milhões de reais, para fazer uma duplicação da rodovia nos trechos inicial de 1,5 quilômetros, aumentando de 2 para 4 faixas de circulação, dobrando a capacidade de acesso ao porto e também trazendo um benefício para a comunidade, reduzindo as filas no acesso do porto e, dessa forma, trazendo uma melhoria mais rápida para a população e também para o próprio Porto de São Francisco do Sul. Pois é, o prazo para a execução das obras é de 10 meses, ou seja, menos de 1 ano. Essas obras já foram autorizadas pelo Departamento Nacional de Transportes e também de Infraestrutura, o DENIT, e agora aguarda apenas a autorização do Ministério de Portos, Aeroportos e Ferrovia para que o Porto de São Francisco do Sul dê início, portanto, a essas obras. Vale ressaltar que todo o investimento não está sendo bancado pelo governo federal, não, viu? Apesar de ser uma rodovia federal, viu, Tiaguinho? Quem está bancando ou quem vai bancar toda essa obra para melhorar o tráfego ali na BR-280 vai ser o Porto de São Francisco do Sul. Retorno com vocês aí no estúdio. Ô Renato, aproveitando que você está com a gente aí ao vivo, a BR-280 é uma das mais perigosas aí. A gente sabe que frequentemente nós trazemos informações de acidentes que acontecem na BR-280. Você que está aí, conhece bem a região, sabe que essa é uma notícia importantíssima, né, para tentar amenizar essa situação, porque eu acho que você já perdeu as contas de quantas vezes você já noticiou acidente por aí, né? Exatamente isso, viu, Cleite? Viu, Tiaguinho? Afinal de contas, começa ali em São Francisco do Sul, como a gente falou, no quilômetro 0, e vai ali cortando alguns municípios da região, como Araquari, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Corupá, ou seja, é uma rodovia super importante que traz cargas de vários estados do Brasil. Aqui também vem caminhões de vários estados para pegar cargas e levar para outras regiões, e muitas vezes tem caminhoneiros, como a gente mostrou há cerca de 1 mês e meio aqui, quando aquela rodovia estava passando por algumas obras de melhorias, caminhoneiro que passou 7 horas parado com destino ao Porto de São Francisco e ia chegar lá durante a noite por causa dessas obras que não tem prazo ainda para serem concluídas, viu, Tiaguinho? Renato, obrigado aí pela sua participação, pelo seu depoimento. O Cleitinho está ao meio-dia agora, viu? O Cleitinho está no SCC meio-dia ao lado da Maria. Por aqui ainda a gente fica por um tempinho, tá bom? Muito obrigada, Renato, pelas informações, pela apuração. Eu tenho certeza que acompanhar as mudanças por aí vai ser contigo, porque a apuração neste trecho da rodovia é com você. Muito obrigada. A gente segue então com o Tiaguinho aqui comigo. Nós temos o Cleitinho, que é o nosso produtor também. Um abraço para ele. Também, um beijo para todos. E a gente vai falar agora, Tiago Pires, da antiga rodoviária. Assim como a gente já fez uma série de reportagens sobre aquele trecho no norte do estado, a antiga rodoviária é um desses temas que a gente volta, retorna. Antes era o problema da estrutura, era a regularização dos comerciantes, depois foi o abandono, a entrega daquele espaço para pessoas em situação de rua. Então o local virou um abrigo de pessoas que hoje estão nessa situação, né? Agora a gente vem com um novo projeto. Pois é, que na verdade é uma novela, né, a rodoviária, porque primeiro também tinha aquela questão de quem é o dono daquilo, né? São 2 escrituras, enfim, a Gabriela vai contar tudo agora pra gente, mas o fato é que depois que todos os comerciantes tiveram que sair, deixar o local, porque tinham muitos ilegais e o local estava a perigo de cair, de queda, né? Ficou lar para os moradores de rua, né? Os moradores em situação de rua. E os tapumes não foram suficientes. Não foram suficientes. Então, agora, o novo projeto quer deixar o lugar sob total responsabilidade da Prefeitura da capital. Vocês vão acompanhar agora na reportagem da Gabriela Mariotto. Uma novela que parece não ter fim.
A antiga rodoviária, que fica entre duas das principais ruas de Florianópolis, se tornou um símbolo do abandono. Paredes pichadas, janelas quebradas e estruturas caindo aos pedaços. Enquanto nossa equipe estava em frente ao local gravando a reportagem, várias pessoas entravam e saíam livremente. O Ministério Público de Santa Catarina tinha dado um prazo para que a prefeitura tomasse uma providência com relação às pessoas em situação de rua que estavam habitando o local. O prazo encerrou no dia 4 deste mês. Imagens que recebemos com exclusividade mostram como está a situação dentro do prédio. Entulho, muito lixo e garrafas de bebida. Já nesta outra sala, que era usada por funcionários da CONCAP e foi o último espaço a ser desocupado do prédio, a situação é a mesma: total insalubridade. Os cartazes mostram opiniões divididas quanto ao futuro do espaço. É o que parte da população pensa: demolição, reestruturação. Ainda não se sabe. Em abril, a Prefeitura encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto para leiloar o prédio da antiga rodoviária. Mas esse projeto precisou ser barrado. Isso porque o edifício tem duas matrículas. Uma em nome da Prefeitura e outra em nome do Governo do Estado. Mas agora, um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina pretende declarar a Prefeitura de Florianópolis como única proprietária do imóvel. Caso seja aprovado, o projeto do leilão pode voltar a tramitar na Câmara de Vereadores. Ficou visto entre essas duas entidades que a propriedade efetivamente mais antiga é da Prefeitura. Então nós tivemos a boa vontade do Governo do Estado de encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que reconhece que a titularidade e a propriedade desse espaço e desse prédio é da Prefeitura Municipal de Florianópolis. A partir daí, aprovado esse projeto de lei na Assembleia Legislativa, a Prefeitura retomará o seu processo junto à Câmara Municipal, que vai viabilizar a venda desse imóvel e o aproveitamento desses recursos em outras áreas de interesse do município. O secretário de Estado da Administração é otimista quanto à aprovação do projeto de lei. A nossa expectativa é que seja aprovado e a gente dá uma solução em definitivo com relação àquele imóvel, e aí o município pode fazer proveito econômico com relação àquilo. Um caso que segue repercutindo, a gente acompanha desde o começo, Tiago. A gente sabe que essa falta de definição, pelo menos, de quem é esse espaço, como será utilizado daqui para frente, abre espaço para muita coisa, né? Para insegurança, para doenças, a gente vê um acúmulo de lixo gigantesco por ali, então é uma preocupação de vocês aí de casa, é uma preocupação nossa, né? Júlia, na verdade, vamos falar sério, deu a lógica da situação, né? Porque foi a prefeitura, o município que determinou a saída dos comerciantes do local. Foi a prefeitura que determinou o fechamento e o isolamento da área. Tem uma lógica, eles são os responsáveis, a partir de agora, oficialmente, segundo as palavras aí do prefeito Topazio. Agora, no dia 25 de junho, eu estou aqui com o procedimento que o Ministério Público instaurou, um procedimento administrativo que remeteu o ofício para a capital, para o município, para o executivo, ter todo tipo de solução em relação à entrada de pessoas em situação de rua no local. Porque eles fecharam com tapume e algumas pessoas ainda tiraram o tapume e conseguiram entrar e estavam utilizando como moradia lá dentro. No dia 25, o Ministério Público determinou: Executivo Municipal, queremos solução, tem 10 dias para solucionar esse problema por parte aí do Executivo. Esse prazo terminou no dia 5, tá? Agora a informação que chega para a gente, nós entramos em contato, né, Júlia, com o Executivo, e a informação que chegou agora para a gente é de que esse prazo foi estendido, foi prorrogado, ou seja, finalizou no dia 5, mas ele foi prorrogado, não sei quanto tempo, agora nós vamos atualizar também no portal SCC10. Agora, Júlia, o fato são essas imagens que nós estamos vendo. Essas imagens, pode pedir para a Ju colocar aí, foram feitas hoje. Nós recebemos com exclusividade hoje. E ainda tem gente entrando. Tem pessoas em situação de rua entrando no local. Ou seja, o procedimento do Ministério Público ainda não foi respeitado. É quase um grande elefante branco no meio da sala, né, Tiago? A gente sabe que o espaço existe. Cadê a fiscalização? As pessoas para serem orientadas? A gente segue agora acompanhando com prazo prorrogado. E por que dessa prorrogação de prazo? Será que não deu para resolver em todos esses meses
anos, acredito que de conversa, de mudança, a gente espera agora que essa estrutura seja utilizada, você aí de casa concorda comigo, para algo bom, né? Para algo que traga serviço para a comunidade, segurança para essa comunidade que fica enfrentando situações como essa, né? Vendo essa situação se acumular, pessoas entrarem e saírem dessa estrutura e o sentimento de segurança aumentar cada vez mais. Então a gente segue acompanhando esse caso, agora com a prorrogação. Vamos ver qual é o dia, né? Qual é o prazo aí. Uma área nobre da nossa capital merece realmente que tenha ali, quem sabe, um equipamento para utilização do bem, né? Para toda a população, para turismo, enfim. É isso que a gente espera, né, Juliana? Agora a gente pula para um assunto mais diferente. Você aí de casa vai saber com a gente. O nosso repórter Kaique Guede embarcou em uma aventura e daquelas, viu? Ele passou 2 dias, Tiaguinho, junto com militares do Exército Brasileiro, aprendendo a participar com práticas, com atividades. Ficou lá junto com eles, viu? Será que deu certo? O que será que fez o Kaique lá? A iniciativa faz parte de um projeto chamado Conheça Seu Exército. E nós vamos ver agora como é que foi essa experiência. Essa composição garante um período intenso, cheio de ação e com muito conhecimento. O programa Conheça Seu Exército aproxima a instituição do público em geral, com o objetivo de mostrar um pouco das tantas atividades desempenhadas pelo Exército Brasileiro. Distribuída em 2 dias, a programação alternou instruções teóricas com tarefas práticas. Devidamente equipado, a atividade agora é a seguinte: após uma orientação feita pelos militares, os participantes receberam esses 3 itens, 2 papéis e uma bússola. Este menor é um papel de controle. O maior é o chamado mapa de orientação. Os participantes foram divididos em duplas e vão percorrer o 63º Batalhão à procura desses pontos, que um por um devem ser anotados no papel menor. Logo depois, os convidados puderam ver de perto diferentes tipos de estruturas e equipamentos utilizados em campo pelos militares. Como se fosse um atleta, né? Um atleta, ele treina, mas faz parte também do desenvolvimento, a alimentação e o descanso, porque senão a gente não consegue permanecer no combate por muito tempo, né? Então esse aqui é um mínimo de conforto ali, quando dá para montar, né? Uma cama decente, uma cama de qualidade, na medida do possível, né? Ajuda bem o combatente a descansar. Afinal, uma mochila como esta aqui, agora, ela tá leve, mas num combate real, além do armamento, essa mochila pode chegar a pesar 30 quilos. E os militares aí marcham quilômetros, selva adentro, carregando mochila, fuzil e vários outros apetrechos. Só que apesar dos aprendizados relacionados à confecção de armadilhas e até técnicas de caça, ninguém teve muito trabalho na hora do almoço. Com vocês, a famosa ração operacional do Exército Brasileiro. O menu é completo, conta até com sobremesa, bala de goma e bananinha. No prato principal, carne de panela e arroz. Uma outra alternativa, além dessas duas, uma em banho-maria, a outra diretamente na panela, é isso aqui, ó. Pode filmar aqui. A ração, ela já vem pronta para consumo. Então, apesar de não estar quente, dá para tranquilamente comer, seja o arroz, seja a proteína. Tá aprovado. Devidamente nutridos, mas sem descanso. O bicho pegou na sequência. Depois de toda essa adrenalina, eu vou poder, de alguma forma, sentir o que passam esses militares ao vestirem o traje completo para contenção de distúrbios.
Ao final das atividades, todos os participantes prestigiaram uma formatura militar e ainda foram homenageados com a entrega de certificados. Certificado para o nosso Kaique Guede. Pessoal, Foi bem, hein? O SCC-SBT está orgulhoso. Mandou bem demais, Kaique. Parabéns aí. Gostei de ver ali com o escudo na mão, gritando. Uau, ele fez. Ô, Juliana, será que alguém... Na verdade, a gente não vai conseguir ler todos os WhatsApps, né? Tá? A gente pede desculpa aí pro pessoal. Hoje foi corrido o nosso programa, mas a gente quer saber. Vamos ler um. Um só. O que dá alegria pra você de casa, olha só. Jussiane Souza mandou pra gente. Boa noite. Fico feliz quando estou reunida com a minha família. Com essa Tem coisa melhor que isso? Não tem, né? Quem é que não fica feliz junto com os filhos, com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, com a namorada, com o marido, com a Crianças reunidas, né? Crianças dão tanta alegria, é verdade. Bom, nesse dia da alegria, fica o nosso beijo pra você. Aproveite o seu dia, aproveite aí o finalzinho do dia com muita alegria, muito amor no coração, né, Júlia? Muito obrigada pela sua audiência. A gente finaliza o Tá Na Hora Santa Catarina desta terça-feira, mas amanhã a gente tá de volta às 18h30. Esperamos vocês. Enquanto isso, imagens na sua tela de Florianópolis. Olha só, amanhã a gente tá de volta. 6h30, hein? Não esquece!